Economia. E agora? E agora a gasolina está mais cara. A turma já está pagando alto pelo preço. E, inclusive, a taxa, né, da gasolina já reonerada foi para 47% aumento, 47 centavos o litro da gasolina, 2 centavos o litro de etanol. Mas sabe como é que é, né? Brasil. Então esse preço está variando aí. Tem gente colocando, pagando até mais caro do que isso que foi anunciado pelo governo. Mas o que está por trás disso? Você que está acompanhando o nosso programa, você entende por que teve esse aumento? Por que congelou lá atrás? Para a gente desmistificar algumas questões que foram ditas, entender vários pontos no que diz respeito a essa reordenação aí do imposto, a gente recebe aqui com muita honra o professor de economia dos programas de MBA do IBMEC, o professor Daniel Marques. Professor, satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez. Satisfação é minha, Fabiano. Olá a todos. Professor, ninguém gosta de aumento, né? Mas esse aumento era aquela coisa que a gente sabia que ele ia acontecer. Desde que ele foi congelado, o governo federal, de certa forma, deu uma atrasadinha, porque ele era para ter sido já no dia 31 de dezembro. Na prática, nada novo do que foi colocado lá atrás, mas por que esse impacto, essa dúvida toda das pessoas? Pois é o temor de inflação, Fabiano. Todavia, devemos analisar um contexto de uma forma geral e ampla. Esse aumento que teve de 47 centavos na gasolina e 2 centavos no álcool, não será ele que vai chegar aos postos. É claro que a gente demora um pouquinho para sentir como que vai ser o comportamento dos consumidores e do mercado em si, mas devemos lembrar alguns fatores, né? A primeira coisa é que o atual governo ele não retomou as alíquotas anteriores, né? Quase insignificante o aumento no álcool, por exemplo. Uhum. Todavia, devemos lembrar também que parte da gasolina que compramos nos postos, 27% é álcool. Já tem uma mistura ali. Ou seja, o aumento, na verdade, tende a ser, segundo a Associação de Importadores de Combustíveis, de 25 centavos no litro e de forma irrisória no álcool. uhum, Mas isso é o que está na teoria, porque é muito difícil a gente mensurar como que os consumidores vão se portar. exato. E aí aquele consumidor que se acostumou com essa gasolina lá fora, né? E a gente recebeu aqui recentemente no programa o presidente da Ciamigo, o Mário Campos. Ele completamente contra essa desoneração do imposto, porque o etanol ele perde competitividade. O etanol é um produto brasileiro que acaba não tendo nessas questões fiscais uma forma de competir com o combustível e a gasolina. Até brinco que toda vez que eu encontro com ele, eu falo com ele que eu falei que posto de gasolina, opa, posto de combustível, né? Então, e essa exoneração fiscal, essa que o etanol sofre para a competitividade, é algo também que pode mudar aí ao longo desse governo, porque a gente está vivendo aí um momento novo na economia. Sim. Dá para a gente fazer um cenário disso, etanol versus gasolina? Pois é, aí que entra a parte do comportamento dos consumidores. Uhum. Na economia, a lei máxima é oferta e demanda. Então, fatalmente, nós temos que são bens substitutos para muitos carros, para dizer a maioria dos veículos, né, são flex. Então, fatalmente, os veículos, os consumidores da gasolina tendem a migrar para o álcool. Uhum. São bens substitutos. E aí, qual pode ser o receio? Com a maior demanda pelo álcool, se a produção não acompanhar, podemos ter elevações nos preços também do álcool, mas não por causa da exoneração ou a retomada da mesma nesse item, mas sim por conta de um aumento da demanda deste bem. Pois é, e aumenta mesmo a demanda, né? Porque a turma já começa a fazer aquela conta lá dos 70%, isso. Já começa a abastecer o etanol, e uma coisa que o etanol também melhorou foi na longevidade também do combustíveis também. Antigamente você colocava o etanol do seu carro, ele não durava tanto, né? Os especialistas dizem que não mudou nada na composição, mas eu percebo que ou os carros estão mais adaptados. Uhum. Agora, o fato é que o governo, o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ele dá a coletiva de imprensa,
para anunciar essa questão toda, ele põe um ponto que eu falei assim, é o grande ponto que a gente precisa ver até que ponto é isso mesmo. O diesel não teve nenhuma modificação e o diesel é o que faz aí a economia na prática girar, que é a que leva alimentos e tudo mais. Teremos políticas, talvez, voltadas para o diesel, porque o diesel foi um grande problema também no governo anterior, com o ministro Guedes. Ou seja, a gente tem um problema com combustível, a gente tem um país em que a gente precisa, para o consumo interno, das rodovias, dos veículos, porque a gente não tem ferrovia. Qual que é a análise que a gente pode fazer dessa fala? Olha, também não é tanto assim porque o diesel não foi atacado ainda. É procedente. Principalmente também por conta que o diesel ele está em patamares históricos elevadíssimos, tanto na concorrência do mercado externo como internamente. Para se ver, ele está mais alto do que a gasolina, né? Está mais R$6 em média. Né? E de fato, essa exoneração no diesel ela tende a durar mais tempo, tá? Justamente para evitar efeitos inflacionários. Já na classe que consome mais a gasolina, o etanol, quem vai sofrer mais será a classe média, né? Onde é notório que temos que um pouco mais de 49% das famílias têm veículos, têm carros em suas residências e 22% motocicletas. Né? Então elas vão sofrer sim digamos assim, uma perda da sua renda que será destinada a tributos, ok? Já do ponto de vista do diesel, não seria bem-vindo nenhum tipo de aumento, porque aí sim teríamos um efeito em cascata, né? Alimentos e tudo que é transportado por esse meio, inclusive o transporte urbano, que é onde então a população mais pobre sofreria. Né? Com esse aumento da gasolina e do etanol, nem tanto. Os ônibus a diesel, né, tendem a manter os preços ali constantes. É claro que a gente está tendo aí certas reivindicações atuais por alguns reajustes. Todavia, na macroeconomia, tende a colaborar, sim, com a população mais carente, né, que depende do transporte urbano, que não vai sofrer reajustes por conta de tributação neste item, e a classe média que tende a sofrer mais, né, com esse aumento. Pois é, se tiver um aumento do diesel, já está um problema o transporte público de Belo Horizonte, por exemplo, aí a gente teria mais um problema, né, que a turma está recebendo subsídio da prefeitura para rodar na cidade, e um dos motivos é justamente o aumento do combustível nos últimos tempos. Agora, professor, a gente tem um momento também dessa discussão dos impostos, essa virada de governo, em que a gente mostra em que o quanto que a política tem um peso muito importante na decisão de se adiar e na decisão de se reorganizar parcialmente, ou seja, não é nada produtivo mesmo para um novo governo pegar uma situação, né, do combustível como está. Agora vamos voltar lá na decisão de trás. Não foi uma decisão, de certa forma, equivocada, não, professor? No que diz respeito à ação econômica, muitos falam que é uma decisão eleitoreira. Eu nem vou entrar nesse aspecto, vou deixar esse aspecto de lado, mas o aspecto prático, foi uma decisão conflituosa com o momento que a gente precisava da economia? Os técnicos se divergem nesse aspecto. Tá? Contudo, percebemos nessa fase que foi uma medida para conter a inflação. Tá? E também, em consequência disso, tivemos uma elevação da taxa de juros, que foi vindo gradativamente, né, subindo cada vez mais, mas foi uma medida que muitos técnicos analisam, né, como uma forma de conter a elevação de preços para toda a família, uma vez que a gente estava ali saindo de uma crise econômica global, né, por conta do coronavírus. Né. Então, de fato, há quem fala quem diga que foi eleitoreira e quem diga que não, que foi tecnicamente correta. De fato, a gente não pode misturar política partidária com política econômica, de políticas, né, da macroeconomia, expansionistas ou retracionistas. Política de Estado com política de governo, né? Embora não tenha como fugir. Tá?
por exemplo, essa retomada dos impostos é justamente para tentar dar uma equilibrada nas contas públicas, né, que apresenta assim, grandes tendências fortes de déficits. Né? Uma vez que o governo aumenta os seus gastos, ele precisa ter de onde vai tirar para estar gastando. Agora, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, mais uma vez, na coletiva de imprensa, quando do anúncio, né, ele destacou que os programas sociais que foram anunciados, inclusive também na mesma semana, eles são mantidos também pelos impostos. Então, que é uma troca que precisa ser equilibrada. Essa balança, ela é difícil de ser equilibrada, né? Porque você tem aí a Petrobras no momento em que ela é um capital misto, então os investidores não ficam satisfeitos com determinadas interferências do governo. Agora, a gente pode imaginar que nesse governo a gente terá aí, e aí uma coisa super importante, que é outra fala importante dessa semana, que foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que ele fala que quando perguntado sobre uma ingerência ou interferência na Petrobras, ou até mesmo uma privatização, da não privatização, ou seja, o não espaço desse capital misto, ele coloca que não, serão estudos que vão ser feitos, estudos estão sendo colocados. Como que o mercado olha para isso? Assim? Como que fica essa balança aí de negócio, o mercado e povo? Pois é. Inclusive, a Petrobras também agora, através do ministro Haddad, ela vai ser, as importações do petróleo cru vão sofrer tributação de 9%, uma medida bem parecida com o que tomou a Argentina, né, que não teve grande sucesso. Isso tudo para tentar recompor ali o seu orçamento. De fato é que existem trade-offs na economia, né, ou escolhas, como digamos assim, que devem ser feitas. E sempre uma vai desagradar uma turma e vai agradar outra turma. O importante disso tudo é buscar um equilíbrio. Principalmente controlar gastos versus recebimentos do governo. E o governo, ele arrecada as moedas praticamente de 3 formas. Tributos, emissão de papel moeda, que não é bem-vindo, e o open marketing, que é o mercado aberto, onde ele entra vendendo e comprando títulos, e ali, inclusive, vai interferir, vai perseguir a taxa Selic que foi determinada pelo Copom. E ali, então, a gente corre riscos, caso ele entre no mercado, né, interferindo de alguma forma negativa para isso. Ou seja, é uma balança complicada. Contudo, o que a história econômica nos mostra é que sempre devemos dar prioridade à produção, à cadeia produtiva. Então, o governo também, de forma alguma, deve virar os olhos para os empresários, né? Deve incentivar a produção. Por quê? Produzindo mais, temos mais bens para as famílias consumirem e também mais famílias com renda, mais emprego. Que aí dá então um crescimento de forma sustentável. Legal. Estamos recebendo aqui o professor Daniel Marques, professor de Economia do IBMEC. A gente vai para o intervalo e na volta a gente continua discutindo esse assunto, hein, gente? A gasolina mais cara, etanol um pouquinho mais caro, mas pode aumentar mais. A gente vai entender quanto que seria também se não fosse parcial, fosse integral esse aumento também. E vamos continuar discutindo essa política macroeconômica. Rapidinho, a gente volta aqui com o nosso Economia. E agora?